povoação de origem muito remota, Lamego ganha enorme importância estratégica e simbólica entre os séculos X e XI, quando o Vale do Douro, junto ao qual se localiza, é fortemente disputado por forças cristãs e muçulmanas. Será no ano 1057 que Fernando Magno irá conquistar definitivamente Lamego para o lado dos cristãos. A importância do povoado é reforçada. É agora uma porta que se abre para o sul, para a reconquista cristã do sul da península. É um lugar importante do ponto de vista militar, como atesta a sua fortaleza, mas também do ponto de vista administrativo e religioso. Um aspecto que será reforçado quase 100 anos depois, em 1047, quando o primeiro monarca de Portugal, Afonso Henriques, vai restaurar a sua diocese. Pouco tempo depois, começa a construção da Catedral de Lamego, que é, por isso, uma das primeiras sés de Portugal. Vamos conhecer a Catedral de Lamego. A Catedral de Lamego será edificada no Vale, no sopé do Morro do Castelo, num lugar onde, já no século X, sabemos que existia um templo pré-românico dedicado a São Sebastião. Mas é agora, nos momentos iniciais da nacionalidade, no século XII, que vamos ver nascer esta sé. Será consagrada em 1175, consagrada a Santa Maria e a São Sebastião. Mas as obras vão se prolongar ainda até ao final desse século XII. Mas hoje, quando contemplamos o templo, nomeadamente a sua fachada, as marcas são de outras épocas, nomeadamente do século XVIII e do Barroco, e muito especialmente dos inícios do século XVI, quando são evidentes as influências do gótico flamejante de Espanha, de Inglaterra, da Flandres. Apontamentos também de uma expressão muito nacional, o manuelino. Mas aqui não deixam também de emergir, ainda que de uma forma tímida, algumas manifestações renascentistas que irão marcar esse século XVI. Mas as marcas da igreja original, da catedral medieval, são também evidentes aqui na fachada, nomeadamente numa robusta torre. É certo que esta torre cineira apresenta alterações e acrescentos na parte superior, datados na sua maioria do século XVI, mas não deixa de revelar de um modo muito claro as características românicas iniciais, remontando à segunda metade do século XII. Não lhe faltam sequer as siglas ou marcas dos pedreiros, tão habituais nas intervenções arquitetónicas desses tempos. Esta torre teve a particularidade de, desde 1473, ter funcionado como prisão. Era aqui o cárcere do Couto da Sé. É hoje um dos poucos elementos que restam do projeto românico desta catedral do século XII, que, do ponto de vista arquitetónico, deveria estar mais próximo dos modelos rurais de mosteiros vizinhos como os de Salzedas ou Tarouca do que de outras catedrais que então se construíam, como em Braga, Porto ou Coimbra. No início do século XVI, a Catedral Medieval de Lamego sofre uma profunda reforma. Lamego integra-se, assim, no vasto movimento de renovação artística que varre então o reino sob a ação do rei Dom Manuel. As riquezas que chegam a Portugal, fruto do comércio africano, atlântico e agora também indiano, permitem a imposição de uma arquitetura que, fundindo o tardo ao gótico, apresenta-nos agora também marcas nacionais muito próprias, com símbolos do poder régio. É, afinal, o manuelino. Mas nestas primeiras 3 décadas do século XVI, aqui em Lamego, além do manuelino, vão-nos surgindo também marcas que nos anunciam a arte renascentista. É, como se dizia na época, uma arte ao antigo, ao romano, apegada aos modelos clássicos. Tal é evidente não só na fachada, mas também aqui na lateral, onde podemos ver exatamente essas linhas simples, retilíneas,
clássicas, como nestas pilastras ou aqui nestas janelas. É o Renascimento a manifestar-se. Exatamente por estes anos, um outro importante artista pioneiro do Renascimento em Portugal, o pintor Grão Vasco, estava também a operar aqui na Catedral. Com efeito, sabemos que logo no início do século XVI, mais precisamente em 1506, é contratado para produzir um grande retábulo para o altar-mor desta sé o pintor de Viseu Vasco Fernandes, que ficará conhecido como Grão Vasco. Sabemos que esse grande retábulo, cuja concepção se prolongará por 5 anos, estando terminado em 1511, era formado por 20 painéis. Infelizmente, só chegaram até aos nossos dias 5 deles. Estão expostos no Museu de Lamego e aí podemos observar toda a mestria do artista em representações de episódios quer do Velho Testamento, como é o caso da criação do mundo e ao qual não falta um unicórnio, quer do Novo Testamento, com cenas da vida de Cristo. Em 1524, o bispo Dom Fernando Coutinho e Vasconcelos, o mesmo que fora responsável pelas profundas intervenções na fachada da Catedral, dá início a uma outra importante e emblemática obra que irá refletir esta linguagem renascentista emergente. Um novo claustro. E repare-se nos arcos, nas colunas e nos seus capiteis, claramente inspirados nos modelos artísticos clássicos. E é também do claustro, da parte superior do claustro, que nós podemos contemplar o Paço Episcopal, a residência do bispo, que este mesmo prelado mandou reconstruir. Aliás, para essa sua residência, encomendou umas magníficas, sumptuosas tapeçarias vindas de Bruxelas. Profundamente reformulado no século XVIII, conferindo-lhe o aspecto barroco que hoje podemos contemplar, o antigo Paço Episcopal foi transformado em 1917 no Museu de Lamego, um museu qualificado, onde, entre muitos outros motivos de interesse, podemos contemplar algumas das peças do antigo tesouro da Catedral e também do próprio espólio das coleções deste edifício, da residência do bispo. É o caso, por exemplo, destas 4 magníficas tapeçarias, encomendadas, como vos dizia, no início do século XVI, pelo bispo Dom Fernando Coutinho de Vasconcelos, encomendadas em Bruxelas. Elas foram produzidas provavelmente entre 1525 e 1530. Foram produzidas em lã e seda. As grandes tapeçarias eram habituais nas residências sumptuosas, nos palácios dessa época. Mas estas são extremamente raras, mesmo a nível europeu, e por isto estão classificadas como tesouro nacional. São raras não só pela sua dimensão, mas fundamentalmente devido à sua temática. Ao longo destas tapeçarias é-nos narrada a história do rei Édipo, uma história clássica que nos fala de um rei que, tendo consultado o oráculo, lhe é dito que o seu filho, que acabara de nascer, acabará por o matar ao rei e casar com a sua mãe. O rei, receoso, manda por isso alguns dos seus homens matarem o seu filho. Estes, no entanto, não têm coragem para executar a criança e acabam por abandonar, amarrada pelos pés a uma árvore. Entretanto, acabará por ser recolhida e levada para uma cidade próxima, a cidade de Corinto, onde será criada como um príncipe. Voltará, muitos mais anos depois, à sua cidade natal. Isto porque também ele tinha consultado um oráculo que lhe tinha dito que ele ia matar o pai e casar com a mãe. Só que Édipo não sabia que o seu pai e a sua mãe verdadeiro não eram aqueles de Corinto. E por isso foge, afinal, para a sua cidade, a cidade onde nascera. Inadvertidamente, matará o seu pai e acabará por casar com a sua mãe. Esta
é uma história que nos é narrada por um autor clássico, o grego Sófocles. E afinal, neste apego a essas histórias do mundo clássico, temos uma vez mais, bem vivo aqui em Lamego, nos inícios do século XVI, essa ligação ao mundo do Renascimento. As intervenções renascentistas na Catedral de Lamego prosseguirão em meados do século XVI, agora com um novo bispo, Dom Manuel de Noronha, e um novo reinado, o de Dom João III. É este prelado que irá concluir o claustro renascentista, incluindo-lhe uma galeria. E aqui vai também abrir 3 novas capelas, a de São João Batista, entretanto desaparecida, a de Santo António e esta, magnífica, a de São Nicolau, onde são bem evidentes os cuidados colocados aqui à antiga, à romana. Veja-se, por exemplo, o gradeamento ou o pórtico de entrada. É nesta capela que o bispo se fará, poucos anos depois, sepultar. Mas a capela ficará profundamente marcada pela intervenção barroca do século XVIII, onde são evidentes os tradicionais azulejos azuis associados a essa época. E, como não podia deixar de ser, a talha, uma fabulosa talha dourada. Enfim, o ouro sobre azul. Muito mais recentemente, em 2015, a Capela de São Nicolau foi objeto de uma importante intervenção de restauro. Temos connosco aquele que foi o coordenador dessa intervenção, o Dr. Fernando Ribeiro, da Direção Regional da Cultura do Norte. Porquê esta intervenção? Como é que estava a capela? A capela, antes da intervenção, tinha problemas a nível da abóbada, a nível da pintura mural, tinha algumas bolsas de destacamento nas paredes, na zona dos azulejos, e tinha a camada de douramento e policromia do retábulo também em destacamento. Ou seja, tivemos aqui uma intervenção complexa, porque são diferentes materiais, diferentes suportes, não é? Tivemos aqui uma intervenção com diversas especialidades, a nível da pintura mural, a nível do revestimento cerâmico e a nível das madeiras, talha e escultura. Pintura mural, está-se a referir ali em cima? Estou a referir-me à abóbada, que tem o teto com a pintura mural em destacamento, com uma perda já significativa de policromia, e aquilo que se tentou fazer foi consolidar e manter aquilo que ainda não chegou até os dias de hoje. Em relação ao retábulo, à talha dourada, tínhamos de facto grandes destacamentos. O aspecto que tinha, juntamente com o douramento, era um aspecto esbranquiçado e vinha perdendo a folha que vinha perdendo a folha ao longo do tempo, e aquilo que tentamos fazer foi mais ou menos atenuar esse branco, de forma a dar-lhe uma unidade cromática mais de acordo com aquilo que as pessoas esperam deste tipo de intervenções. Complexo deve ter sido também aqui o gradeamento, não é? O gradeamento foi complexo porque tem várias camadas cromáticas. Nós apenas acabamos por tentar estabilizar a corrosão que estava a verificar, nomeadamente na parte inferior. Estamos a falar de uma coisa em ferro, não é? Em ferro forjado. E, portanto, oxida. E que oxida, e que também, tendo em conta as diversas limpezas que se faziam aqui na zona dos claustros, com produtos mais agressivos, aceleraram um pouco esta deterioração. E aquilo que tentou-se fazer foi estabilizar esta deterioração e, ao mesmo tempo, dar-lhe um aspecto mais homogéneo. E finalmente temos os azulejos, que também foram intervencionados, não é? Os azulejos foram intervencionados, foram limpos, alguns foram retirados e foram recolocados. Há aqui uma das zonas da capela em que os azulejos, eu julgo que durante a década do século passado, durante 60, houve um acidente. Eles depois foram recolocados de forma arbitrária. Nós optamos por não os retirar e tentar fazer a recolocação como seria o painel de forma original, porque os danos seriam maiores do que os benefícios que teríamos na parte final.
primeira metade do século XVIII, a Catedral de Lamego irá sofrer profundas transformações. Há dois motivos que estão na base desta profunda intervenção, que em grande parte resulta no aspecto que hoje podemos contemplar do templo. Não nos podemos esquecer que estamos a viver uma nova estética, o barroco. Aliás, o barroco deixará uma importante marca aqui em Lamego, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que se converteu num dos mais importantes sacromontes do nosso país. E tem tudo a ver com o barroco, com uma preocupação cênica, teatral, que esse santuário também retrata. Mas o mais importante templo de Lamego, a sua catedral, não poderia também deixar de evocar o barroco. É não só uma arte que demonstra bem as grandes riquezas que vão chegando ao nosso país, nomeadamente da colónia sul-americana do Brasil, mas também tem muito a ver com uma estratégia por parte da Igreja, uma reação ao avanço do protestantismo. É a contra-reforma a aproveitar a arte para, através da exuberância, do belo, do tal aspecto teatral e cênico, captar a atenção dos fiéis. Mas há um outro motivo pelo qual, nessa primeira metade do século XVIII, a Catedral de Lamego tem que sofrer obras profundas. É que havia muitos locais, como atesta um documento de 1721 do Cabido, havia muitos locais da Igreja que ameaçavam ruína, incluindo o teto. Projetos, planos para uma reabilitação da Catedral serão entregues a dois importantes artistas, o italiano Nicolau Nasoni e o português António Pereira. Será este que acabará por, nos anos seguintes, dirigir a intervenção que vai redefinir as três naves da Catedral, permitindo, nomeadamente, que nas paredes laterais se abram agora majestosos altares barrocos. Mas não foi só nas naves que se fez sentir esta intervenção barroca, também nas suas capelas colaterais. Entre elas merece referência obrigatória a do Santíssimo Sacramento, situada à direita da Capela Mor, reconstruída ainda no final do século XVII, mas dominada por uma obra fabulosa datada do terceiro quartel do século XVIII. Trata-se do exímio e valioso frontal do altar, todo ele concebido em prata. É uma obra-prima da ourivesaria do norte do país. Após a intervenção arquitetónica dirigida por António Pereira nas naves da Igreja, será a vez da intervenção do italiano Nicolau Nasoni. Será ele o responsável pela pintura das abóbadas por volta de 1738. É um marco na história da pintura decorativa no nosso país. Ainda hoje somos esmagados pela força, pela exuberância e beleza destas pinturas. Trata-se de uma pintura perspectivada, isto é, preocupada em criar tridimensionalidade, onde ela não existe, relevo. É, afinal, algo que se prende muito com o barroco, com esta preocupação não só da exuberância, do belo, mas também do aspecto cênico. Criar cenários, criar, neste caso, relevo, tridimensão, onde ela não existe. Aliás, o pintor Nicolau Nasoni chega a Portugal, nomeadamente ao Porto, não como arquiteto, como se acabará por se notabilizar, mas exatamente como um mestre desta pintura trompe-l'œil, enganar o olho, este tipo de pintura. Ainda no coro alto, merece referência um belo cadeiral. Trata-se de uma obra em estilo barroco do século XVIII e possui a particularidade de se apresentar decorado com pinturas que evocam, entre outras, ações como dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Ou seja, as 12 obras que constituem a missão central
das Misericórdias. É esta a cátedra, a cadeira do bispo, que está de resto na origem da designação catedral. Localiza-se no lugar mais sagrado do templo, na sua capela-mor. É um espaço monumental que foi também profundamente reformulado no século XVIII, no âmbito dessas intervenções barrocas. Mas há aqui muitos outros motivos de interesse, alguns até de séculos posteriores. Mas a nossa atenção centra-se de imediato no retábulo do altar-mor. Data já dos finais do século XVIII e, por isso, a talha dourada, que não deixa de estar aqui presente, não possui a mesma exuberância das primeiras décadas desse século. Aqui há já um equilíbrio entre a talha dourada e outras expressões artísticas, nomeadamente o marmoreado, a imitação da mármore. Mas o barroco, com toda a sua exuberância e riqueza, está igualmente presente nos magníficos órgãos de tubos que podemos observar aqui na capela-mor. Posterior é este cadeiral, belíssimo, mas já neoclássico. Enfim, a prova de que durante os séculos seguintes outras intervenções se foram somando aqui na Catedral. A prova de que esta é uma história que continua a ser feita até aos nossos dias. Motivos para continuarmos a trilhar a rota das catedrais.